Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. Hoje eu estou com 2 convidados aqui, gente, que não é só convidado, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque é prestígio para mim poder falar que eles são meus clientes também, né, gente? Então, vamos lá falar um pouquinho, conhecer a jornada empreendedora deles. E sabe o que é mais legal desse episódio? Que eu acho que eu vou realizar o meu sonho, né? Que é o quê? Ver como é fazer pergunta para pai e fazer pergunta para filho, né? Porque eu não vejo a hora de alguém chegar em mim e falar assim: ô Bia, como é trabalhar com a sua mãe? Mas vamos lá, eu estou com eles aqui, além de cliente nossa aqui da Alquimia, que para mim é uma honra e uma satisfação. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz de poder conhecer um pouquinho da jornada, principalmente uma jornada pai e filho, filho e pai, né? Porque aí a gente sabe que nem tudo são flores. Eu sei como é lá em casa, sabe? Eu passo o dia inteiro. Hoje eu não quero te ver, mas vamos lá, preparei assim. Eu tenho as minhas perguntas particulares, porque aqui a gente fala para empreendedores, né? E você, que é um empreendedor da área da tecnologia, sim, vamos falar de tecnologia. Você que é um empreendedor da área de gestão, CEO, sim, vamos vivenciar aqui e aprender com a jornada, com a história dos nossos convidados aqui, né? Porque para quem acompanha o nosso canal e já se inscreve, e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Vai aprender um pouquinho com a jornada dos meus convidados aqui, porque a nossa história é uma escola, né? Então, para mim começar, e aí eu fiquei pensando, gente, eu vou ter aqui. Eles são meus clientes, esse é um ponto, né? Segundo ponto, é pai e é filho. E eu não podia perder a oportunidade, como uma boa marqueteira, de fazer uma brincadeira para a gente começar esse episódio. Eu quero saber se vocês topam. Vamos lá. A brincadeira é o seguinte, ela é meio que eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão levantar a mão quem que é mais. Sabe aquele famoso quem é mais? Uhum. E aí a gente vai começar bem para quebrar o gelo mesmo. Quem que é mais teimoso dos dois? Ou seja, os dois, né? Tá, mas vamos lá. Quem resolve o pepino em menos de 2 minutos? Acho que sou eu. Ah, bom, ele foi mais rápido, ó, pai. Quem tem mais visão de futuro? Ah, meu pai, com certeza. Falando de tecnologia, né? Meu Deus, o cara já tá há uns anos na frente, né? Quem tem mais paciência? Olha, acho que são 2 pavis curtos, assim, mas que conseguem. Um pouquinho de paciência. Eu acho que essa é empate. Empatou, imagina, né? Quem é mais visionário? Ah, meu pai, não tenho dúvida. Ai, legal. Vai ficar muito claro, eu acho. Calma, vocês vão conhecer a história dele. Sinto lisonjeado ouvindo isso de um filho. Quem é mais pé no chão? Ah, o Lucas, com certeza. Legal, hein? Quem fecha negócio mais rápido? O Lucas. Quem enrola mais para tomar decisão? É uma pergunta até difícil de responder, né? Porque pela minha formação técnica, né? Sabe aquela coisa? Tem que descrever o teorema de Pitágoras inteiro para chegar a uma conclusão. Né? Já acho que deu para entender aqui, né? Bom, eu acho que a resposta ela já está colocada. Como um bom TI, né? Legal. Quem é mais coração nas reuniões? Acho que o meu pai. Com certeza meu pai. Eu sou mais razão, assim. Dá pra perceber, eu percebi isso um pouquinho mesmo. Gente, isso aqui foi meio para quebrar um gelo com os meus convidados, mas assim, vamos começar de fato. Acho que aqui nós queremos falar com empreendedores e eu acho que a gente tem muito a aprender com vocês, com a jornada de vocês principalmente. E nós temos aqui, de fato, né, um CEO, um empresário, um líder, CEO também, empresário, só que assim, muito voltado à área da tecnologia, né? Então, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Podemos começar pelo seu Paulo. Se apresenta, seu Paulo, assim, tipo, a gente sabe que antes mesmo da gente... Eu sempre gosto de fazer aquela pergunta, né? Quando a gente é criancinha mesmo, o que você pensa ser quando crescer? E aí, às vezes, a gente olha a nossa jornada hoje, talvez foi para o caminho, ou não foi para um caminho nada a ver. Queria que você se apresentasse um pouquinho dessas origens, assim. Quem que é Paulo? De onde que ele veio? Família e tudo mais. A gente sabe que o Lucas está aqui como filho, né? Mas conta um pouquinho para nós desse início, e aí depois a gente passa para o Lucas falar. Não, na minha família, eu fui o primeiro realmente
a desbravar, vamos dizer, essa coisa de tecnologia, né? Até porque em 1977, né? Então, estamos falando aqui de Uns anos. alguns anos, né? Uns aninhos. Como diz o técnico, tem que ter carbono 14 para determinar a minha idade, né? Nossa, imagina. Mas assim, em 1977, não existia, né, internet, não existia celular, etc. Mas eu já tinha essa vontade, né, de estudar, né, coisas como eu fiz engenharia nuclear, né? Depois, quando cheguei aos Estados Unidos, justamente para fazer essa faculdade, eu acabei conhecendo o Centro de Processamento de Dados da universidade, e aquilo ali como que mudou minha vida. Foi algo assim que eu olhei e me apaixonei já de cara, né? E dali para frente, né? Essa tem sido a minha história, né? Então, quando retornei a primeira vez dos Estados Unidos, um grupo de empresários, né? Muito pequeno ainda na época, né? Resolvemos criar, né, o que hoje é a conhecida CAT, né? Olha só. Então, eu me lembro que o José Fernando Faraco da Digitro, né, e eu, inclusive, fomos os primeiros presidentes da CAT e cofundadores, né? Olha só. E isso foi muito gratificante, né? Não só para aquele momento de criação, né? Vivíamos numa época da proteção pelo governo, né? Da tecnologia, então você tinha realmente que fazer tudo em casa, né? Sim. Não tinha essa abertura que existe hoje. E talvez até isso tenha nos motivado, né, a criarmos tanta coisa. E a CAT, né, é um exemplo disso, muito bem sucedido, né, graças aos outros presidentes que nos sucederam também, fizeram um trabalho maravilhoso e nos orgulha demais, né? Eu, quando vou a CAT, assim, eu vejo, Que né? massa, né? De olhar tudo O aquilo. quanto, né, quanto a ideia, né, foi boa e como isso ajudou, né, tantas e tantas pessoas, empresários e profissionais, né, que trabalham nesse segmento. Hoje Santa Catarina é um estado, né, reconhecido como um berço, né, na verdade, assim, fazendo uma analogia dentro das suas proporções, mas para o Brasil eu diria que o Silicon Valley brasileiro né? foi Foi aqui, me né? apresentado assim, hein? E Olha que para legal. nós é muito gratificante, né? Toda essa velha guarda que iniciou esse movimento, né? De termos fincado essa bandeira, né? Show. Você falou um pouquinho da sua história no sentido de que quando você foi para os Estados Unidos, que você Sim. teve acesso ao que é tecnologia e tudo isso, você Sim. se encantou. Tem como você compartilhar com a gente se foi alguma vivência, experiência ou algo que você viu ou ouviu que te despertou e você falou assim, cara, tecnologia, é isso que eu quero fazer da minha vida. E que momento que foi esse despertar? E aí vem aquela pergunta, por que a tecnologia, né? Tantas outras opções, por que a tecnologia, ainda mais naquela época, né? Olha, a minha esposa, né, reclama dizendo assim, para de criar coisas, né? Te policia. Então, quantas vezes já acordei de madrugada e fui fazer minhas anotações para que no outro dia, né, ao amanhecer, eu já ainda tivesse algum registro Olha, que legal. da ideia, né? Então, sempre gostei, sempre de ver, mas eu tenho uma característica que é assim, eu olho para um problema que normalmente, né, vira uma oportunidade, tá? Ou alguma outra coisa assim que eu né, entenda que merece uma abordagem, né, diferenciada. E aí eu mergulho naquilo de tal forma
né? E às vezes até sou mal interpretado. As pessoas acham assim que, não, o Paulo, porra, tá viajando, isso é uma coisa entender, só daqui para... Mas eu não consigo agir diferente, né? Esse é o meu perfil. Então, eu gosto de mudanças de paradigma. Eu não sou de fazer aprimoramentos, tá? E não quero que isso, obviamente, seja mal entendido. Sim. Não é escovação de ego, absolutamente, é só uma característica minha, de olhar para as coisas e voltar, né, com alguma solução que realmente provoque uma mudança de paradigma naquele segmento. Sair do óbvio. E isso tem um preço, né? Sim. O ineditismo, ele tem um preço, principalmente porque no Brasil a nossa cultura ainda é São Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Sim. Enquanto que o americano, ele... Está crendo para ver. Não, ele é venture, né? Ele é venture capital. Ele quer fazer, né? Ser parte desse pioneirismo, né? Do ineditismo, né? E eu uma vez recebi um prêmio da IBM, foi entregue lá em Nashville, no Tennessee, né? Já aproveitei para tomar um Jack Daniels também. Eita! História boa! Mas eu nunca vou me esquecer, nesse evento de premiação, né? Tinha uma palestra surpresa para os premiados. E nós estávamos ali aguardando pelo início da palestra, não sabíamos quem seria o palestrante, qual era o tema e nada. E de repente entra um senhor, assim, já bem velhinho, né, na época, subiu ali ao púlpito tal, e sem se apresentar, sem nada, ele pergunta assim: quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Aí um olhou para o outro ali na plateia, disse: quem é esse velho maluco aí, né? Que isso tem a ver com o nosso negócio e tal? Mas sempre tem algum brincalhão, e lá alguém, talvez até americano, não sei, gritou, né? Armstrong, não sei o que e tal. Aí ele assim: bom, parabéns, muito bem. E qual foi o segundo astronauta, né? Que logo em seguida, né? Poucos momentos depois, também pisou na Lua. E aí ninguém se lembrava, um olhando para o outro e tal. Aí ele se apresenta. Nesse momento ele se apresenta. Era o Peter Drucker, que foi um cara que revolucionou, né? Inclusive o Japão é o que é hoje, né? Graças a esse grande visionário, né? Economista, um cara fantástico. E ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, né? Ele disse assim: eu vou falar com vocês por 40 minutos sobre a importância de ser o primeiro. Caraca! Na verdade, ele já passou o recado, ele já poderia ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Né? Meu Deus, gente. Então, o ineditismo, ele tem, sim, um preço, né? Do convencimento, de você mostrar, né? Fazer as provas de conceito, tudo isso. Mas, por outro lado, é o que move o mundo, né? São as mudanças, né? De paradigma, né? Não os aprimoramentos. Né? Calma, gente, a gente ainda nem começou. Esse é só o primeiro convidado, que eu ainda tenho o Lucas para falar aqui com vocês. Mas vamos lá, agora, Lucas, eu quero que você se apresente. Não, claro, difícil falar um pouco. E desse berço aí, né? Porque, cara, deve ser muito legal crescer num ambiente e ver o pai assim, né? Isso, eu vejo muito pela Bia, que ela sempre... E às vezes eu vejo a Bia falando, e ela fala assim, cara, ela falando igualzinha a mãe dela, né? Você já se viu muitas vezes no seu pai? Várias vezes, inclusive, falaram assim: nossa, muito parecido com o teu pai, a forma que se coloca, a forma como se fala também. Queria deixar muito claro que eu já vi algumas vezes de madrugada também. Ai, que legal! No corredor, alguém passando. O fruto não cai longe da árvore, né? Então, essa história que ele conta aqui é verídica mesmo, né? E eu acho que a criação que a gente teve, principalmente por parte, né, dos meus pais, né? Ela foi muito pautada no empreendedorismo, né? Principalmente por parte dele, como ele já colocou muito bem.
Então, eu lembro até na época de colégio mesmo, as ideias que eu tinha já eram voltadas para eu ter algum tipo de empresa ou algo nesse nível. Então, as pessoas conversavam para ser médico, advogado, dentista, etc, etc. E eu falei, não, quero ter minha própria empresa. Aí as pessoas me perguntam, mas por quê? Olha, conversam uns 10, 15 minutos com meu pai, que eu acho que ele vai te convencer a fazer isso. Eu tinha uns 14, 15 anos, eu já pensava isso. E até engraçado, e as pessoas que estudaram comigo e também podem assistir e ver esse podcast, elas vão entender. As conversas nossas eram o que a gente ia fazer depois que acabasse. E, na verdade, a gente estava muito tempo ainda de colégio, ainda para encerrar principalmente o ensino médio e para alguma faculdade em si, né? Mas, enfim... É difícil comentar depois dele, eu acho que tem um background gigantesco aqui, né? Então, vou tentar trazer pontos importantes, né? Começamos aí com NASA e com outras situações. Então, tudo bem, a gente está dando com a pessoa certa, né? Mas tudo bem, o mais importante é que ele está junto comigo, né? Seja como meu pai, seja como meu parceiro dentro do negócio que a gente tem. Por mais que eu comecei a minha introdução, obviamente, falando sobre isso, eu pensei dentro das minhas possibilidades de faculdade / universidade, né? Que eu pudesse fazer algo que fosse super legal também e sempre quis fazer algo voltado para a tecnologia. Legal. Na oportunidade que eu pensei obviamente, em prestar o vestibular, ela foi muito voltada... e depois as coisas vão se conectar, ele sabe muito bem sobre isso, para a área do direito. Não tem absolutamente nada a ver. Né? É aquilo que tu falou no início, realmente. Né? Os caminhos se cruzam. Sim. Aquilo que a gente pensa que não ia fazer, a gente faz daqui a 5, 10 anos. Mas foi voltada para a área do direito. Mas, precisamente, eu sempre quis ir para uma linha muito voltada à tecnologia. Na época que eu cursei direito, praticamente não existia nenhuma discussão sobre direito e tecnologia dentro das faculdades, né? Então, os materiais eram escassos também, né? E eu sempre quis essa linha de raciocínio para mim, porque eu achava que eram duas coisas que se conectavam muitíssimo bem. Que legal. Né? E eu tive... Inovou no direito, né? E eu tive a grata surpresa, e também estudando bastante sobre essa linha de raciocínio, né, direito e tecnologia, que a lei de proteção de dados, e todo mundo conhece aqui, privacidade, LGPD, que é muito famosa hoje, né? Toda empresa sabe, toda empresa assina termo. Na minha faculdade de Direito, já no meio dela, eu percebi que tinha um gargalo ali relacionado a isso. Era um projeto de lei no Senado Federal, né? Então ninguém sabia, todo mundo que só foi descobrir isso. A gente está falando de 9 anos atrás, 8 anos atrás. Tinha um gargalo relacionado à privacidade dos dados, né? Principalmente dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E acabei me debruçando e estudando isso. Eu lembro que tinha um livro específico sobre isso. Filho do Paulo, gente. Filho de quem, não, né? Tinha um livro do professor Danilo Duneda. Não tem nada, não. Vamos achar o criar. Excelente referência, inclusive. Que legal. E era a época também de um boom de inserção de dados, né, de empresas aqui, como o Paulo muito bem colocou, dentro da CAT, mas principalmente do SaaS, né, das plataformas de dados, seja colhendo e distribuindo dados de pessoas físicas ou jurídicas, né? Então isso foi um mote que eu fiz e acabei colocando meu trabalho de conclusão de curso relacionado a Big Data Analytics. Não tem absolutamente nada a ver com direito e privacidade e proteção de dados no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Então, por mais que eu comentei aqui, as pessoas devem estar me achando um pouco contraditório, a linha de raciocínio que eu fui foi totalmente voltada à tecnologia. É engraçado porque tem alguns viés na nossa vida que a gente toma decisões e faz escolhas que não faz sentido, mas aí lá na frente a conta fecha. Exato.
E isso se fala muito em estudo, né? Pô, eu vou para uma universidade e aí eu tenho uma matéria que eu olho para ela e falo, o que isso tem a ver com o que eu escolhi fazer? Sim, total. Só que aí, no fundo e nas entrelinhas, a gente sabe que acaba levando... Hoje, por exemplo, o Lucas, como CEO, né, da PixCard, eu tenho certeza que toda essa fundamentação toda do direito, a bagagem, etc. esse conhecimento, Claro, com certeza ele ajuda também, né? A própria especialização que ele obteve na parte de gestão de dados, negócios, né? De dados também e tal. Isso é uma coisa que a empresa hoje utiliza, né? É um ativo importantíssimo. Então é assim, a vida vai se entrelaçando aí nas coisas. Até comentar aqui, aproveitar a presença do Paulo, mais conhecido como meu pai, né? Que na verdade, tudo que eu pensei em fazer, principalmente relacionado ao meu trabalho de conclusão de curso, está muito voltado àquilo que eu acabei de comentar aqui para todo mundo do meu colégio. Sim. Então, eu não queria trabalhar dentro de um gabinete, respeito total, inclusive a minha esposa é advogada tributária, não queria trabalhar num escritório jurídico e sim usar o direito e a tecnologia dentro de uma empresa de tecnologia. Esse era o ponto que eu pensei. Então, já voltado para a área não pública e sim privada, né? Sim. E aí, depois disso, começaram a se abrir N portas para mim, através desse trabalho de conclusão de curso. Trabalhei em startups, né? Principalmente aprendendo os códigos por trás dos processos judiciais existentes, né? Naquela época. Legal. Como é que a gente podia automatizar um pouquinho, trazer um pouco daquilo que o Paulo vai comentar bastante, inteligência artificial, principalmente para o direito. E acabei depois, e sou muito grato por isso, ingressando a empresa Nelway, né, uma referência aqui de Big Data Analytics, né, talvez, será por quê, né, que a gente estava comentando, e acabei ficando um tempo em São Paulo, né, indo e voltando, mas principalmente voltado para a área financeira, né, então eu atendia os clientes que eram realmente instituições financeiras dentro da empresa. E deu muito certo, né? Deu muito certo aquilo que a gente fez, aquilo que a gente conseguiu colocar de pé, utilizando a tecnologia e utilizando a parte dos dados também de uma maneira correta, justa, mas principalmente foi uma grande escola para mim no que diz respeito a negócio. Né? A vivência que eu tive com grandes players de mercado e as pessoas que estavam ao meu redor, eu sou eternamente grato a essas pessoas, me ensinaram bastante, né? Como estruturar, como fazer uma boa gestão, como ter bons resultados, entender, né, mais um pouquinho sobre os negócios em si, né? Principalmente entender um pouquinho sobre o mercado financeiro. E quando eu, particularmente, eu saio, né, da empresa e super bem, aparece uma bela oportunidade que a gente vai conversar aqui, que é a PixCard, de ingressar isso. Os encontros, depois de anos, né, com o meu pai, né, que era o grande founder dessa empresa, junto com 2 investidores anjo. Né? Show. Já que você tocou nesse assunto, eu tenho algumas perguntas que vai muito de encontro no sentido da decisão de vocês tomarem como pai e filho e como sócios. Quando vem essa decisão de trabalhar juntos, fazer algo juntos, existe essa conversa de, né, ó, aqui a gente é pai e filho, mas agora a gente vai ser sócio. O assunto muda um pouco. Conta para nós um pouquinho dessa experiência e aí eu vou deixar vocês à vontade no sentido assim, quem foi a iniciativa? Foi o filho que chamou o pai para trabalhar, o pai que convidou o filho? Como que foi isso? Eu acho que tem coisas que o destino se encarrega de fazer, né? Coisa boa. Eu precisei chamar a Mia. Eu falei, quer ser minha sócia? Não estou dando conta sozinha. Na verdade, eu estava praticamente concluindo, né, o desenvolvimento dessa nova solução, né? Que acabou se chamando PixCard. E nisso, o Lucas, né, com seu casamento, etc. e tal, e com toda a experiência que tinha, né, quando veio conversar comigo para saber como é que estava esse desenvolvimento, essa coisa toda e tal, eu disse, meu filho,
seria ótimo, né? Se tu pudesses agora abraçar isso, porque o meu negócio é criação, é desenvolvimento, é tecnologia, né? E o perfil do Lucas já é o de gestão, né? De expansão comercial, a estratégia que eu tenho para criar tecnologicamente, ele tem para fazer uma empresa, né? Deslanchar. Então, como são coisas complementares, né? Eu achei que faria todo sentido, ele também, né? Aí chegamos a uma conclusão dizendo, ok, vamos encarar, cada um né? no seu quadrado. Vamos encarar essa parada juntos aí. Os sócios investidores, né? Sim. Anjo, que tínhamos também, adoraram a ideia, porque já conheciam o Lucas, né? E a coisa daí para frente, né? Teve uma evolução tremenda, né? Show. Eu falo isso não aqui como pai do Lucas, mas reconhecendo o trabalho profissional dele, né? E também, né, consegui botar a cabeça no travesseiro, porque havia, né, chegado a um ponto tal de desenvolvimento que já considerava, então, a solução robusta o suficiente para ir para o mercado, né? Isso estava pronto, então, né, tecnicamente falando, né? Sim. Para que toda essa roupagem que é necessária, né, para uma empresa colocar um produto no mercado, você precisa, né, ter o plano de comunicação, estratégia, a parte jurídica dos contratos, uma série de coisas, né, que caminham juntas, né, para que todo esse trabalho possa ser feito. Show. Né? E como foi para você, Lucas? Porque assim, né, vendo todo esse seu processo de entendimento de uma empresa, a gente até compra a ideia porque é do pai, né? Mas conta assim não, aquela análise, tipo assim, ó, vou falar com você agora como sócio, não como filho, né? Como foi para você? Não, legal. Como eu vinha comentando da experiência também, eu acho que é super importante colocar isso aqui dentro. A gente precisa se desafiar também em outras, né, em outras empresas, em outras possibilidades, porque as opiniões, né, que a gente conhece e já tem, a gente vai convergir num determinado momento, que nem eu e meu pai conseguimos fazer, mas as experiências que te credenciam para que tu consiga, evidentemente, estruturar um negócio, uma empresa, né? Mas as referências, claro que meu pai é a maior que eu tenho para fazer isso. Então, essa a primeira lição que eu penso, imagino, quando responder esse tipo de pergunta também. A segunda lição, é óbvio que a gente teve muitas conversas para chegar num denominador comum daquilo que a gente pensa e imagina, né? E eu lembro, assim, bastante de uma passagem que a gente teve. Eu sou muito fã do Amir Klink, dos livros que ele coloca também. E uma entrevista que ele colocou, ele fala sobre um chamado dossiê amarelo, né? Que são perguntas que as pessoas poderiam fazer quando ele estava vendendo os projetos dele, para que sejam todas respondidas, evidentemente, né? Que sendo respondidas essas objeções, a chance de êxito era enorme. Qual é o livro? Mar Sem Fim, tem uns 100 Dias Entre Céu e Mar, tem vários. Já quero ver esses livros tudo, já vamos pôr a lista aqui para vocês. Entre Dois Polos, interessante. Evidentemente, é uma parte que eu gosto bastante, é que, na verdade, ele fez várias viagens sozinho, mas nunca esteve sozinho. Várias pessoas proveram as condições para que ele pudesse estar realmente passando, invernando um ano dentro de uma Antártida da vida ou de uma praia sozinho, esperando para sair. Então, desde a pessoa que oferece e arruma o barco até a pessoa que preparou os alimentos dele, ele nunca teve, né? Então, acho que esse conceito é super importante e a gente pode explorar isso mais para frente também. Mas eu fiz o dossiê amarelo com ele, vamos colocar dessa maneira. Que massa! E eu fiz 20 perguntas, mais ou menos, sobre o negócio e o business dentro da Pixcard. E ele respondeu todas. Pirei. Quero as 20 perguntas. E ele respondeu todas. Então, eram objeções desde mercado, segmento,
objeções específicas relacionadas ao produto. Aí, dessa forma, né, obviamente... Tá bom, vou investir no seu Bom, legado. eu acho que a gente pode conversar, né? E não teve nada fácil também no sentido de, por ser pai ou filho, vem aqui, faça isso ou algo do nível. Eu comprei as minhas ações dentro da empresa e coloquei dinheiro. Eu acho que isso é muito importante colocar, né? Não por uma questão até mesmo de ficar claro, mas é a relação que a gente sempre teve, separando aquilo que é de família e profissional também. É a forma correta e ética realmente de colocar as coisas de pé. Então, a demonstração de comprometimento, né? Exatamente. Então, assim... essa conversa não foi só uma conversa, vamos colocar. Foram 10, 15 conversas para que a gente chegasse num consenso. Mas o mais importante, acho que o Paulo conseguiu complementar muitíssimo bem, tá? A gente tem 2 perfis diferentes, né? Eu olho muito mais para a área da gestão estratégica e o Paulo é muito mais na tecnologia, né? Ambos se complementam. Acho que isso que faz a aceitação e a ideia da gente realmente embarcar e querer trabalhar junto, né? Então, a gente até brinca de vez em quando que é o criador e a criatura, né? Do negócio. Faz sentido, né? Não, mas evidentemente mas que bom que a gente tem esses 2 perfis que se complementam. Acho que eu penso dessa maneira sempre, né? Aproveitando que nós estamos falando aqui do criador, né, da tecnologia e tudo mais, eu queria saber do senhor Paulo, o que te inspirou a criar a tecnologia da Pixcard em si? Vamos falar da empresa em si. Na verdade, para ser bem sincero, foi um desafio criado pelos próprios filhos, né? Num almoço de domingo, onde eles disseram assim, pai, tu já criasse tanta coisa e todas as soluções, né, que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, sempre envolveram software e hardware, né? Quando eu falo hardware, são equipamentos e tal. Então, eu gosto desse tipo de coisa, né? Robótica, inteligência artificial, mas sempre coisas assim de grande porte. E eles comentaram comigo, poxa, a gente tem vários amigos aí que estão fazendo soluções aí para a internet, não sei o que, tal, se dando super bem, né? Por que tu não cria alguma coisa? Tu consegues criar alguma coisa assim? Consegues? É a forma correta de provocar. Vou saber. Aí pronto, né? Já acendeu a chama, né? E eu disse, sabe de uma coisa? Né? Eu tenho lá meus outros negócios, que eu continuo, mas digo, eu vou atrás de alguma coisa assim. E, coincidentemente, isso foi em 2021, né? O Banco Central estava anunciando, né, o início do Pix. Ninguém sabia ainda muito bem o que era, nem o Banco Central tinha certeza que ia ser esse sucesso, né, que hoje está mais do que consolidado. E quando eu me aprofundei assim no assunto, porque achei interessante, né, eu disse, poxa, mas para aí, com essa infraestrutura do Pix, todos nós, né, você, eu, lojista, então não importa se pessoa física ou pessoa jurídica, todos nós, até o vendedor de picolé na praia, passa, né, a ser um autoadquirente, né? Porque com Pix, por exemplo, eu posso fazer um Pix para você agora, né? Mas nós não precisamos de nenhuma rede de adquirência, né, de nenhuma maquininha para mim fazer isso para ti, né? Não que a maquininha não possa existir, ela pode, mas ali veio o mote da ideia, disse, poxa, essa infraestrutura, se der certo, né, se o Banco Central for bem sucedido nessa ideia aí, essa infraestrutura vai, né, tornar a todos autoadquirentes e, portanto, não vamos precisar mais bater na porta de lojistas, etc., para tentar convencer, né, a usar uma determinada rede de captura, tá? Como a gente chama, né?
Bom, outro mote que me chamou a atenção, né, e que o mérito, vamos dizer assim, é do Banco Central, foi que eles usaram uma palavrinha mágica que entrou na minha cabeça, que foi a desintermediação. Né? O que é desintermediação? É tornar as transações eletrônicas, né, as transações de pagamento, né, eletrônicos, mais baratas. Né? E a maneira de você fazer isso é tirando, né, desse caminho os intermediários. Tá? Terceiro ponto, né, o tripé da coisa. Né? Então já abordei 2, o terceiro era a democratização do acesso ao crédito. Né? Como democratizar isso? Mesmo para pessoas de baixa renda ou até desbancarizados, que nesse Brasil aqui nós ainda temos 38 milhões de desbancarizados. Isso é uma massa gigante. Nossa. Né? Muito bem. Então, fazendo, né? Os ingredientes estavam na mesa, né? Sim. Aí começamos a fazer o bolo, né? E como faço com todas as minhas ideias, né? Conseguimos patentear, hoje temos 2 patentes de invenção, né? E a marca PixCard, que é uma marca que, na verdade, já traduz o que é a empresa, né? Exatamente. Ou seja, é o crédito, né, parcelado, democrático, né, sendo utilizado via Pix. Né? Então, não é o Pix parcelado, mas é um crédito parcelado que utiliza a infraestrutura Pix, né, para ter toda essa abrangência e a desintermediação tão desejada. Uau! Né? Que inspiração! Veio dos filhos, não, então. E uma coisa assim que só, né, pelo amor de Deus, não quero aqui, não tenho mais idade assim para escovação de ego, tá? Mas o bacana, e o Lucas é prova disso, e é sempre um medo de todo empreendedor, né? É que a solução não pivotou, como a gente diz, né? Não tivemos que mudar de rumo no meio dessa jornada, né? Ela se manteve, as patentes estão perfeitamente válidas, né, e abrangentes até hoje, né? Inclusive com coisas que o próprio Banco Central ainda nem lançou, né? Ou não normatizou ainda, né? Nossa, como pagamentos offline, esse tipo de coisa que a nossa solução já contempla. Estamos meio caminho andado, então. Dentro aqui, eu acho que é importante conceituar, quando o Paulo colocou o nascimento do Pix ali, né, 2020, 2021, etc. Não vamos entrar nos detalhes aqui, mas quando, evidentemente, entra um tipo de tecnologia, uma nova infraestrutura de pagamento, é importante entender que existe um tempo de maturação para as pessoas culturalmente entenderem realmente como aquilo funciona, né? E como aquilo pode ser colocado na ponta, até mesmo para o seu usuário, seja qualquer classe social existente dentro do Brasil, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, hoje, se eu não me engano, a gente está falando de um número de mais de 150 milhões de chave Pix, né? Registradas já existentes, né? Então, a gente está olhando para quase 16 milhões de PJs também, né? Então, a maturação de uma infraestrutura nova de pagamento ela é importante para que a gente consiga colocar no mercado. E complementando aquilo que o Paulo colocou, por isso que é necessário um desenvolvimento de uma tecnologia robusta durante anos, justamente para que a gente não tenha essa pressa de colocar algo no mercado que prejudique as pessoas que estão usando na ponta. Então, a nossa preocupação e a preocupação, obviamente, do Paulo foi sempre trazer algo que fosse pronto, robusto, confiável e seguro para o mercado, né? Porque a gente é muito acostumado a
as explosões de techfins e fintechs, né? Nós somos uma techfin, né? É importante também um ponto a ser colocado aqui entre nós, de fazer os produtos de uma maneira extremamente rápida e colocar isso a nível de mercado para determinados tipos de teste. E a gente não pensa na outra ponta final, daquele que está usando e daquele que está provendo qualquer tipo de produto desse, principalmente no mercado financeiro. A gente tem que tomar um cuidado muito forte em relação a isso, e eu acho que é isso que o Paulo quis sempre priorizar, o desenvolvimento tecnológico para ter algo que seja seguro, robusto e confiável. Então, se a gente analisar também, se eu não me engano, e ele pode me corrigir, a gente está olhando para um ano de 2025 já na casa de 2,7 trilhões de reais em transações do Pix, né? Então, o Pix caiu no gosto de todo mundo. Você nem vê mais dinheiro de papel, né? Então, assim, todos que estão aqui nessa sala, gravando, ajudando e até mesmo falando, e provavelmente todos que estão aqui dentro desse prédio, uma grande parcela deles tem uma chave Pix, ou aqueles que o Paulo muito bem comentou, os desbancarizados, né? Eles têm uma oportunidade com a PixCard também, de uma inclusão e de uma possibilidade de pagamento que é muito interessante e que a gente sempre quis priorizar como princípio dentro da empresa, que é a democratização do crédito, né? Não só para aqueles que já disponibilizam e têm isso muito forte, mas para as pessoas também que não, obviamente, têm essa condição e têm um poder de compra maior na sua mão. Acho que isso é bem interessante e fantástico, porque foi algo que a gente, no dossiê e nas conversas que a gente sempre teve, norteou bastante aquilo que a gente sempre pensou em colocar de pé como empresa e como princípio daquilo que a gente faz. Óbvio que a gente está falando de uma empresa aqui que também ela tem e gera lucro. Isso é fato e a gente nunca vai negar isso, mas isso segue em paralelo de uma maneira muito forte com a gente, no nosso discurso que a gente está falando aqui para ti, nas nossas redes sociais todas, palestras, reuniões, a gente sempre traz esse instrumento aqui para que a gente possa conversar. Então, as coisas, elas se casam não só na gestão, na tecnologia, mas também na estratégia daquilo que a gente pensa como empresa, né? Eu lembro do Porter, que é um autor que eu gosto bastante, né? Ele fala que estratégia é saber o que não fazer, né? É meio caminho andado. É meio caminho andado, né? Então é isso. Às vezes a pressa ou alguma coisa voltada a isso, o mercado não está preparado ou as pessoas não têm o conhecimento e a cultura para a gente colocar de pé. E eu penso sempre nisso, assim, né? Hoje é algo que está fácil e acessível, né? Mas também tem uma camada que precisa ter acessibilidade para isso. Então, jogar das duas maneiras para a gente é super interessante e real, né? Vamos falar um pouquinho, eu quero aprofundar um pouco do produto em si, PixCard. A gente fala de que PixCard, como, né, o seu Paulo muito bem colocou, o nome já diz. E a gente sabe que existe aí dois públicos, né? A gente sabe do público ali, que é a empresa que vai contratar essa tecnologia como uma solução financeira para poder atender os seus clientes, os usuários. Assim como a gente sabe dessa ponta que você acabou de falar, que é o próprio usuário vivendo a experiência via PixCard. Eu quero que você traz uma forma muito didática, mais leigo mesmo, para o cliente, assim, o que é a PixCard? Que produto é esse? Tipo, eu sou uma potencial cliente, eu sou uma potencial usuário, o que isso vai resolver o meu problema? Traz um pouquinho desse adendo para nós no sentido da solução mesmo, considerando hoje essas facilidades de crédito, né? Certo. Eu acho uma coisa super importante que a gente tem que colocar de pé. A gente não vende um cartão, né? A gente está vendendo facilidade e inteligência. Seja para a empresa, que é a nossa cliente, no caso, e disponibiliza isso para os seus usuários, mas seja principalmente para o usuário na sua ponta final. Um ponto extremamente relevante foi que a gente sempre colocou de trazer algo que fosse simples e fácil para o usuário na ponta final. Nada diferente daquilo que ele encontra, mas com alguns incrementos mais fáceis daqueles que ele encontra. Então, eu acho que essa é algo muito relevante dentro da PixCard. Para aquele que está assistindo a gente, o que a gente sempre quis fazer é uma plataforma, né, no caso,
Então, somos uma TechFin, é importante colocar a diferenciação para uma fintech. A Pixcard, ela não concede R$1 de crédito. Né? Ela não é uma empresa financeira, ela é uma empresa de tecnologia. É importante a gente fazer essa distinção. Tecnologia financeira, porém de Exato. tecnologia. Ela é a ponte, né? Exato. Então, o que nós estamos fazendo é uma facilidade dentro do mercado de crédito, conectando as pontas existentes, seja de um grande varejista a um pequeno varejista. E as pessoas que utilizam esse lugar, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um varejista de médio porte, a Ellen vai até essa loja e faz qualquer tipo de compra. Sim. Então, tanto o varejista é o nosso cliente, mas a Ellen tem a disponibilidade de usar esse cartão. Enfim, o que a gente propôs foi, obviamente, o Paulo comentou, um cartão de crédito parcelado que paga via Pix, através de uma plataforma que faz um arranjo de pagamento na qual que a gente chama de free label, né? Sem intermediação, que é um dos princípios que a gente colocou, a desintermediação. Que é o que faz ficar caro também a transição. Ali, né? Veja bem, veja bem, a gente está complementando, né? A gente nunca está tirando o lugar de alguém, sim complementando com uma nova opção de pagamento. Então, a empresa varejista, ela tem disponível uma opção nova de pagamento de crédito, que é esse cartão que disponibiliza para o seu usuário na ponta final. Né? Então, acho que esse é o ponto primordial que a gente quer colocar. O que traz de benefício, principalmente para o usuário? Poder de compra. Né? Quando a gente tem um arranjo de pagamento já existente dentro do mercado, a gente sabe que ele não tem a opção, talvez, de ganhar um crédito relevante ou de parcelar numa condição de juros que seja atraente para ele. Logo, ele tem dentro do Pixcard uma opção de compra muito mais eficiente que ele tem versus qualquer tipo de cartão convencional existente. Esse é o primeiro ponto a nível de usuário. Quando a gente olha para a entidade provedora de crédito, que é o termo que a gente usa, que pode ser qualquer tipo de empresa, então as empresas elas têm condição não apenas de utilizar um cartão e oferecer isso para os seus usuários dentro das suas lojas, e sim elas podem usar de abrangência nacional. Né? Então, os usuários do qualquer tipo de entidade provedora de crédito, ele pode fazer qualquer tipo de pagamento dentro do território brasileiro. Então, se a gente conseguisse tirar essas situações todas, a gente demoraria pelo menos alguns anos e alguns milhões de reais para algumas entidades provedoras de crédito conseguir fazer isso. Então, dei algumas voltas aqui na minha explicação, mas trouxe uma parte da entidade provedora de crédito e sim do usuário. No final é facilidade, todo mundo ganha, win, win, win. Na ponta eu tenho mais oportunidade de crédito para fazer os meus pagamentos. A entidade provedora de crédito tem capital de giro, ela consegue sobreviver, ela consegue economizar e trazer uma qualidade de serviço bem melhor. Paulo, não sei se quer complementar. Não, só Arrasou. defendendo, né, aquilo que eu comentei lá atrás, né, do meu ansejo assim por mudança de paradigma, né? Então o Lucas colocou muito bem, nós não estamos aqui, né, degladiando com cartões convencionais, seja de crédito, débito, etc. Não é isso. É que criamos, né, algo realmente inovador. Para agregar, né? Eu sempre brinco dizendo assim, nos veja como um Uber em relação aos antigos taxistas, mas que continuam aí. Né? A abordagem do Uber é uma abordagem completamente diferente. Tem quem prefere Uber, tem e foi isso que aconteceu, né, com a Pixcard, porque na questão da democratização do crédito, né, na verdade, só enfatizando, né, o que o Lucas colocou há pouco, tá? Mas veja bem, a EPC, como ele disse, a entidade provedora de crédito, né, pode ser um banco, pode ser uma financeira, pode ser um varejista, não importa o porto, pode ser uma indústria, o que for, né? Essa entidade, ela já pode ser regulada pelo Banco Central ou não,
né? Vamos imaginar, por exemplo, um supermercadista, né, de pequeno para médio Sim, porte. de Então, bairro. então, esse supermercadista já tem lá suas 3, 4 lojas e ele gostaria de ter, né, um cartão próprio com a sua identidade visual, sua marca, né, e começar, né, a prover, a fazer concessão de crédito para a sua base de clientes Sim. que ele já tem, né? Se hoje ele tentasse fazer isso, ele enfrentaria uma burocracia tremenda, um custo altíssimo, né? Ou teria que migrar para algum provedor de white label, né? Que, obviamente, como é um negócio Sim. desse terceiro, ele vai cobrar Sim, tem as taxas. as taxas todas, né? Simpáticas. Bandeira, rede de adquirência, essa coisa toda. Sim. Com o PixCard, em uma semana ele está operando, né? E nós criamos a condição legal, mesmo que ele, né, Sim. não tenha sido já regulado pelo Banco Central, nós o tornamos legalmente, né, habilitado para operar o seu próprio arranjo de pagamento, né? E o bacana é que ele não é, como no private label, ele não está engessado só às lojas desse supermercadista, tá? Ele pode, né, conceder limite de crédito tal Para usar. para que você possa usar tanto nas lojas como também abastecer seu carro, pagar né, Nossa. um restaurante e até mesmo assim fazer coisas que um cartão de crédito convencional não faz, como por exemplo, eu posso pagar uma doméstica, se eu sou do agro, eu posso pagar um peão, o cartão, posso pagar qualquer tipo de boleto, ou seja, não há restrição, né? O universo de pagamento do PixCard é total. E a rede, vamos dizer assim, de abrangência é a maior que existe no país, porque, na verdade, todos nós, como eu falei lá atrás, somos autoadquirentes. Ô, Lucas, me fala uma coisa. Como que você posiciona a PixCard quando a gente fala muito no sentido do mercado competitivo, né? Como que você coloca a PixCard nesse mercado? Bom, a pergunta é super relevante, interessante também. Eu acho que é importante a gente fazer um recap, né? O Paulo colocou e eu também coloquei. São duas maneiras de entendimento do negócio e do business que se complementam, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso. Mas para relembrar aquele que está assistindo a gente está diante de uma TechFin, tá? Então não é uma fintech, que nem comentamos algumas vezes aqui. O primeiro produto se chama Plataforma PixCard. A gente quis deixar exatamente o mesmo nome, né? Que a gente sabe que começa a colocar um nome de produto diferente, as pessoas começam a se perder também e achar aquilo que pensam e imaginam. Dentro dessa plataforma existem entidades provedoras de crédito, que nem a gente comentou, o Paulo trouxe o exemplo de um varejo médio aqui que a gente tem, mas pode ser um banco, pode ser uma empresa de health, saúde, seguro, etc., né? Indústria, né, como um todo. E essa entidade provedora de crédito oferece um cartão na ponta, né, um cartão de crédito parcelado que paga sempre via Pix, na ponta para o seu usuário, né? Sim. Então, essa é a relação que existe dentro da PixCard. Quando a gente olha e observa para isso, a gente está diante de uma nova abordagem dentro do mercado de crédito, né? Então, essa abordagem, até então, ela não existia, né? E principalmente com o incremento do Pix, a gente conseguiu juntar, talvez, os dois instrumentos que todo brasileiro tem. O cartão de crédito. Provavelmente, obviamente, na carteira de alguém deve ter um ou mais, né? Sim. E também o Pix, né? Cada um tem essa disponibilidade. Show. As duas coisas, elas funcionam em conjunto, né? E é isso que é a premissa que a gente sempre colocou. Então, quando a gente olha para isso, essa junção, a gente está diante de uma nova abordagem, né? Não coisas apartadas ou separadas, e sim juntas, trabalhando para que a gente consiga, evidentemente,
democratizar o crédito, né? Não só, como a gente colocou, e apenas de uma parte da população, assim como toda, porque a plataforma ela provém isso, né? Top. Quando a gente está olhando para as entidades provedoras de crédito em si, a gente está olhando de classes que são A a Z, né? Todos estão aptos e disponíveis a utilizar, principalmente o PixCard. Então, eu diria que essa é a maneira que a gente colocou a empresa. Eu acho e entendo, e eu acho que o Paulo também concorda, que está aqui do meu lado, que a maneira correta da gente abordar, né? Sim. Sempre no sentido de quebrar um paradigma, mas trazendo uma nova abordagem, respeitando a todos aqueles que são presentes hoje dentro do mercado. E a desintermediação, que obviamente reduz custos, né? Ela é fundamental para você conseguir atrair, né, as classes menos favorecidas, certo? Né, com um instrumento que inclusive atua, né, de fato como uma inserção, né, não só financeira, mas social também, né? Porque a pessoa passa a usufruir, né, de toda uma facilidade de compra, de poder de barganha, né, mesmo não sendo necessariamente um correntista de um banco. Né? Gente, eu não sei vocês, se vocês perceberam diante de que empresa nós estamos, mas é meu cliente, né, gente? Olha, não é por nada, não, eu tenho que puxar a sardinha, né, Lucas? Você deixa, né? Hoje é meu cliente aqui da Alquimia. Se você então, assim, permitir, Ellen, eu diria que nós fizemos uma alquimia no sistema de concessão de crédito. Eu tenho certeza absoluta depois desse episódio, viu? Porque, assim, literalmente a gente está diante de uma empresa extremamente inovadora, que viu uma necessidade, né, e uma demanda de mercado. Então, eu vejo muito como uma demanda. Obviamente que o cliente de vocês é o lojista ali que vai oferecer para um usuário. E eu me coloco até nas duas pontas. Eu, como uma empresária empreendedora que vejo isso como algo muito legal para uma empresa, mas também como uma usuária que quer comprar, né? Quer comprar, quer parcelar, né? Então, fico muito feliz de estar diante de dois convidados aqui extremamente inovadores, líderes, diante de uma proposta de empresa e marca, e eu acho que, né, não falando tanto assim no quesito do tamanho, mas principalmente no propósito e na missão. Sim. Isso que é mais bonito de se ver, no sentido de olhar você mesmo como a pessoa da tecnologia, né? Cara, tive uma ideia, acordei com uma ideia, né? E trazer uma solução que está aí, uma novidade que está aí, que realmente pode ajudar muita gente, independente de classe, né? Porque se não tem um intermediário ali, essa quantidade de intermediários, eu já imagino o usuário, o consumidor final, no sentido das classes sociais em que essa pessoa está. Isso é muito legal. Ellen, esses dias, eu e o Lucas estávamos comentando, né? Obviamente, toda empresa vive de lucro. Né? Sim, então, a PixCard tem que ter seu lucro também. Óbvio. Né? Mas, assim, é muito gratificante o que a gente está fazendo. Sim. Né? Porque é uma proposta revolucionária. Imagino. Né? Eu vejo, assim, principalmente não vou nem falar de idade, mas literalmente as pessoas mais humildes, né? Sim. A dificuldade que eles têm, principalmente ali os empreendedores, às vezes na dificuldade do Pix e tudo, e de ter o crédito, às vezes até para empreender no negócio dele. Então, tudo que rege a uma solução em poder olhar para as pessoas e atender uma dor, uma necessidade delas, eu acho muito legal. Eu acho que empreender é isso, né? O empreendedorismo é sobre isso, é sobre atender uma necessidade, uma demanda de mercado de uma forma 3G. Então, todo mundo, no final das contas, ganha, né? A empresa ganha, o consumidor final ganha, o parceiro ganha. Então, eu acho que isso é muito válido. Eu vejo muito empreendedorismo nessas três pontas. E é uma solução, Ellen, que ela não faz distinção de classes. Então, o PixCard, ele consegue atender, né? Desde o muito rico, entendeu? Até o muito pobre. Né? Isso é que eu acho uma coisa bacana, sem discriminações, entende? É só uma questão, obviamente, de limites, né? Exatamente. Que você vai atribuir a cada um, né? Mas
O que é uma cultura brasileira. Você então, não você deixa, tendo a ferramenta certa, isso não é uma dificuldade, né? O que você precisa mesmo é o intermediário ali da tecnologia. Quando a gente sempre pensou na solução como um todo, né? A gente sempre se deparou realmente com uma ideia de flexibilidade, né? Eu acho que legal. até complementando aquilo que o Paulo, de forma muito correta, colocou, existem possibilidades para todos, né? Eu acho que isso é o fato importante que a gente está trazendo aqui para todos que estão nos assistindo, mas principalmente a gente não queria ficar engessado num determinado tipo de nicho ou público, porque as operações financeiras e até mesmo a concessão, a depender daquele que a gente está conversando e da ponta final do usuário, que é sempre a recebedora ali, né? Eu falo de, obviamente, utilizar o cartão, né? No seu dia a dia, ela pode ser de N maneiras, né? N segmentos específicos. Então, a gente só criar e colocar uma solução para atender determinado tipo de nicho nunca foi aquilo que a gente sempre pensou, mas sempre abrangeu todo, né? Show. Sejam elas as classes sociais ou até mesmo segmentos específicos, né? Como você muito bem colocou sobre a parte do lojista, mas pode ser uma instituição financeira, né? É importante colocar também que pode ser correntista ou não dentro de uma instituição financeira, né? Isso não é mandatório nem obrigatório fazer isso. Acho que é uma diferença importante que o Paulo muito bem explicou aqui. Então, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de business, né? Seja ele PME, né? Que a gente está falando, né? Pequenos e médios empreendedores, sejam até empresas que já têm uma financeira que correm ao lado, né? E já oferecem um tipo de cartão private label, que o Paulo explicou também. Ou white label. Ou white label, né? Bandeirado. A gente criou uma solução que não só vai atender esse nicho específico, e sim os usuários que existem por volta dela, que têm diversos tipos de gostos, né, e preferências deles. Que eu acho que é um ponto super importante e ideal que a gente poderia e pode trazer, e o Paulo pode, obviamente, trazer essa parte, que a gente também entende aquilo que esses usuários na ponta estão utilizando de uma forma também segura e correta, né? Mas isso é muito importante para que a gente consiga disponibilizar uma oportunidade de crédito acessível para qualquer tipo de operação existente nos dias atuais. O Ellen, só aproveitando exatamente o que o Lucas está comentando, nós criamos, tá? Vamos dizer assim, instrumentos de mitigação de inadimplência, sempre pensando nos dois lados. Tanto para quem provê o crédito, quanto para aquele que está tomando o crédito, ou seja, o usuário do PixCard, né? Então, nós queremos sempre proteger aos dois lados, né? O provedor, obviamente, não quer perder dinheiro, mas a gente também não pode deixar, né, o usuário do PixCard passar uma corda no pescoço e se enforcar sozinho, né? Então, a solução já foi concebida dessa maneira, e aí, só para complementar essa parte da tecnologia, existe toda a IA desenvolvida, né, para justamente fazer esse acompanhamento comportamental dos usuários, né, que gera essa proteção também. É um dos mecanismos de mitigação de inadimplência. Olha, tá? Então, a gente tem esse cuidado também, né, em não só criar a facilidade, mas também evitar, né, que os dois lados, né, provedor e tomador, acabem, né, tendo algum tipo de... Arrasou. Né? Gente, que legal. Olha, sei vocês, gente. Informações da PixCard, vocês querem saber mais? Está tudo na descrição. Calma que você não vai ficar perdido, não. A gente vai colocar tudo aqui para vocês verem. Bom, assim, para a gente finalizar, né? Porque se deixar, eu fico aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, que é muita coisa.
Mas eu gosto de sempre deixar uma deixa, né? Porque vai que eles voltam, a gente faz de novo. Mas vamos lá, eu tenho uma perguntinha final, que aí é sobre pai e filho mesmo, sabe? Esse negócio de empreender junto, trabalhar junto. O que vocês diriam, acho que pode distribuir aí os dois, dar o ponto de vista de vocês. O que vocês diriam para empreendedores assim como vocês, assim como a gente, eu e a Bia também, que empreende em família, entre pais e filhos, o que vocês diriam para eles, da experiência de vocês em trabalhar junto? Olha, eu acho que ela é enriquecedora, né, para os dois lados, né? É uma forma de você gerar uma aproximação que talvez não existisse de outra forma, né? E a admiração mútua, né? Sim. Você passa na convivência diária, enfrentando os vários desafios, e esse meu filho realmente é bom no que ele faz. Na hora que olha e fala, eu que fiz. Isso dá uma não, é justamente o contrário, é olhar para o outro, Sim, né? É verdade. E dizer, Bia, você tá aqui para te fazer essa pergunta. E você, Lucas? Eu acho que só agregou, né? Eu acho que a gente entende a relação existente de pai e filho, mas fora de casa e entender como cada um age profissionalmente, a gente conhece também um pouco mais sobre a pessoa. E a gente passa, obviamente, a admirar um pouquinho mais, né? E entender aquilo que a gente pode sempre contribuir em conjunto, porque no final, se a gente trabalhar super bem profissionalmente, né, a gente também vai estar, de certa maneira, contribuindo para a família. Verdade. Né? Então, eu enxergo muito nessa linha que eu acabei de explanar aqui para vocês, mas principalmente é a oportunidade de aproximação, porque ainda eu vejo algumas pessoas que não têm um contato tão forte e próximo com seus familiares, mas essa aproximação, ela traz as sinergias todas, mas principalmente explana mais e alavanca mais o respeito e a admiração mútua entre os dois que estão aqui hoje falando aí para você. Então, eu entendo que é o correto a ser feito e como empresa, empreendedor, eu acho que é uma boa experiência ser vivida por todos, né? Não deixem de fazer isso quando tiverem a oportunidade, porque no final do dia é a família que fica, as pessoas que você gosta e ama que estão sempre ao seu lado. O trabalho, ele vai nas outras empresas, né? Sim. Você é reconhecido, você ganha dinheiro, você tem as possibilidades todas de investimento, mas no final do dia, quem liga para você é alguém da sua família, seja pai, filho, mãe, filha, tia, avó, irmã, mãe, etc, etc, né? Então, é muito bom ter isso e eu acho e deixo esse recado para todo mundo. Se tiverem a oportunidade, façam, é enriquecedor isso. O Ellen, nós, né, como pais, né, levamos ainda uma vantagem extra, que é a tranquilidade, a segurança que isso nos traz, né, de ver os filhos construindo, né, as suas vidas. Sim. Então, é muito bom isso, né? Você se sente seguro, né, dizendo, não, ele é capaz, né? A Bia é capaz, o Lucas é capaz e que está fazendo, está acontecendo. Então, isso é muito legal, né? E toda essa bagagem que a gente vai adquirindo, né, ao longo dos anos, com certeza o Lucas fará o mesmo lá na frente, herdando, né? Para o seu filho, né? Eu acho que isso é uma boa prática, né? Esse é o famoso legado, né? Exatamente. Deixar um legado, exatamente. capinar o lote para os filhos passar, né? Os orientais fazem isso, né? Com muito respeito, né? Com muita admiração. Eu admiro também a forma de comer. Eu acho que o que o meu pai está colocando é o exemplo arrasta, né? Eu acho que essa é a frase final que a gente está colocando aqui. Mas se você tem dentro de casa um exemplo de uma pessoa que trabalha,
dar duro no dia a dia, seja qualquer tipo de cargo, não precisa ser CEO de empresa de tecnologia. Sim. Esse é o ponto. Não precisa ser diretor, presidente, não é isso que a gente está buscando aqui. É alguém que seja correto, ético e que faça o caminho e ensine para os seus filhos da melhor maneira possível. Então, quando o exemplo arrasta mesmo, a gente leva. Mesmo. A gente leva para frente e passa adiante. E passa adiante. Eu acho que esse é o ponto. Gerações. Gente, esses são os meus convidados dessa série, desse episódio. Quem tá gostando, faz barulho, bate palma, deixa seu comentário, faz sinal de fumaça aí pra gente ver que você assistiu, que foi muito legal. Mas a minha pergunta para encerrar esse episódio com chave de ouro, porque eu tenho que puxar a sardinha pro meu cliente, que é a Pixcard, né? Eu sei que vocês têm outros negócios, daqui a pouco eu vou trazer esses negócios tudo aqui pra alquimia, viu? Pra ver se vira alquimia, né? Nos negócios. Fala que a alquimia tem o poder da palavra. Mas eu quero saber do ponto de vista tanto da tecnologia, você como TI da tecnologia, o criador dessa tecnologia, e você como CEO, como empreendedor. Como que vocês querem que a Pixcard seja lembrada no futuro? Vamos falar da tecnologia dela. Posso falar? A minha maior alegria será, né, sempre que um vendedor, alguém ali atrás do balcão, né, perguntar, né, para a pessoa, né, vai pagar com crédito, com débito? E a pessoa assim, eu vou de Pixcard. Vou pagar com a Pixcard, adorei! Pronto. Olha, eu acho que isso vai acontecer, viu? Isso seria realmente a consolidação da... Vamos ver esse episódio daqui a alguns aninhos, que não vai demorar muito, gente. Eu acho que eu já vejo isso amanhã mesmo. E você, Lucas? Boa pergunta. Agora uma visão complementar, como a gente demonstrou nessa 1 hora e pouco que a gente está conversando aqui. Eu acho que o que a gente tem que sempre prezar, e a Pixcard tem que ser lembrada, é pela facilidade, pela integração, né? Então, na verdade, eu comecei dizendo para vocês que a gente não vende o cartão, a gente vende facilidade. Então, facilidade para qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de empresa poder sobreviver ou poder acessar de uma maneira mais interessante e fácil qualquer tipo de oportunidade de compra, né? Ou até mesmo ajudá-la no seu pequeno negócio até o grande negócio, oportunizar, talvez seja a palavra que eu gostaria que a Pixcard fosse lembrada, oportunizar. Seja pessoas e sejam empresas, para que elas possam, evidentemente, prosperar. Porque eu acho que é isso que a gente tem que deixar nesse país também, né? E eu acho que a possibilidade nossa que a gente tem nas nossas mãos é de uma ajuda enorme e acessibilidade enorme. Então, a gente vai oportunizar, né? É a forma da Pixcard ser lembrada no futuro. Gente, esses são os meus clientes. Quem gostou, bate palma. E aqui a gente encerra esse episódio, porque não tem como, né, gente? Esse aqui é um episódio de 2 horas, não dá, né? Olha só, gratidão, Lucas, Paulo, obrigado, principalmente pela confiança de estar aqui com a gente. Para nós é uma honra, uma satisfação. Para mim é um prazerzão poder ter conhecido um pouquinho mais da história de vocês. Que eu sempre falo, a gente conhecer ali na agência é uma coisa, mas sentar nesse podcast, a história muda. Muda. Então, para mim, gratidão por contribuir, colaborar aqui com o nosso canal, um pouquinho da experiência de vocês. E é isso, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico nos bastidores com eles aqui conversando mais um pouquinho. Imagino. E para vocês que querem conhecer um pouquinho mais da empresa, da Pixcard, tem todas as informações aqui. Segue lá, vai buscar as informações. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para você que quer conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia, dessa facilidade de crédito. Beijo no coração de vocês. E eu vou ficar aqui com os meus convidados nos bastidores, gente. Até o próximo episódio.